Olá, sejam muito bem-vindos então à nossa série Mudando Vidas, né? Nós estamos aqui com o nosso convidado, o professor Ivonei, vou apresentá-lo daqui a pouco mais. Nós vamos fazer uma conversa sobre as profissões que estão moldando o futuro, principalmente na parte do Centro Universitário Unicenac. Nós vamos conversar hoje, nesse episódio, sobre linguagem de programação. Por onde começar? O que o mercado está demandando? Né? Então, eu sou o professor Rafael Remo, coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Unicenac. Trabalho nessa instituição, no Unicenac, trazendo a aproximação do mercado de trabalho com os corredores acadêmicos, com os empresários, com as demandas de mercado. Como eu falei antes, eu estou com o professor Ivonei, nosso professor do curso, desde o início, há mais de 20 anos conosco. Professor Ivonei, uma boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Rafael. Boa tarde. Eu estou na faculdade desde o início do curso, tá? Do curso de ADS. Ele foi aberto em 2004 e desde então tenho a honra de participar da equipe toda da faculdade e do Senac. A gente acompanhou todo o processo aí até hoje, né, de ensino, a evolução da faculdade de simples faculdade para centro universitário hoje, né? Então é uma honra poder participar, ou ter participado de todo esse processo aí. Muito bem, muito obrigado, professor, por estarmos juntos aqui nessa grande oportunidade. Para começar o nosso bate-papo, nós vamos falar sobre linguagem de programação, como começar no mundo da programação, para quem tem interesse em conhecer melhor, né, o nosso curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas. E eu já faço essa pergunta, né? Como começar, né, com tantas linguagens de programação, com tantos caminhos a seguir, por quem tem interesse na área, né? Com tantas linguagens surgindo, como um candidato que tem interesse pode começar? Bom, essa é uma questão que todo semestre me pergunto, né? Sempre tem alunos que estão começando na faculdade que querem saber por onde começar. E realmente, hoje em dia existem centenas de linguagens de programação, cada uma com as suas características, com as suas vantagens e desvantagens. Mas para quem está começando, eu digo o seguinte: eu acredito que não importa qual linguagem que tu vai dar o primeiro passo, né? Desde que tu aprenda essa linguagem, né? Vá o mais fundo possível. É impossível um aluno, ou mesmo um profissional, aprender todas as linguagens ao mesmo tempo, né? Não é nem viável, nem tem porquê isso. Mas o fato de eu ter o domínio de uma linguagem de programação e uma base de raciocínio é suficiente para a gente, com o passar do tempo, com as experiências, e aprendendo outra linguagem. Vai ficando cada vez mais fácil, desde que eu concilie a parte prática com as definições, né, de como as coisas funcionam. Eu vejo hoje que, conforme, pegando esse gancho, né, da linguagem de programação e a necessidade de entrar, digamos, em alguma linguagem para começo, nesse cenário de inteligência artificial, né? O que a gente pode falar sobre isso, onde a gente sabe que temos inteligências artificiais que estão aí, que auxiliam na programação, né? Mas o que se espera de um novo profissional, além de escrever código, né, com esse cenário de IA? Ele ainda tem que aprender a programar, tem que aprender lógica de programação? Excelente pergunta também. Isso aí funciona assim, ó. Tem muita confusão que eu vejo no mercado, né, dos próprios alunos, que muitos deles desistem de programação, de entrar na programação, porque o pessoal está dizendo: olha, agora com a IA eu não preciso mais programar. Uhum. Não é bem assim que a coisa funciona, tá? Então, por que não é bem assim? Acho que a gente tem que entender esse processo. Primeiro,
a inteligência artificial, ela, no meu ponto de vista, ela apareceu como um meteoro, né? O meteoro caiu e tudo que estava em volta bagunçou, deu uma mexida em todo o processo, afetou todo mundo, né? E com essa mexida forte que deu, começa a surgir várias situações, até novas formas de trabalho, né? Como engenheiro de prompt, enfim, como o pessoal está se chamando. Mas acho que o foco é o seguinte. A inteligência artificial, ela deve ser vista como uma ferramenta ótima, maravilhosa, de auxílio para todo mundo. No caso da programação, ela realmente vai assumir tarefas que são básicas, tarefas comuns na programação. Então, principalmente integrada a uma IDE, né, de desenvolvimento, onde eu digo ali para a IA, olha, eu quero um sistema de controle de estoque via web. E eu vou detalhando isso e ela vai construindo o código na minha frente. Mas código bruto. Não, um código funcional. As IAs estão muito boas nesse sentido. Claro que muitas vezes não é perfeito o código que sai dali. E aí é que entra a ideia, né? Ela é uma ferramenta, ela vai me auxiliar, mas ela não tem o poder ainda de análise humana, certo? Então, eu ainda preciso conhecer a linguagem de programação, eu preciso conhecer todo o processo, até para saber se o que está sendo gerado é aquilo que a gente precisa ou não. Né? Porque tem toda uma análise de segurança, tem uma análise de contexto, de viabilidade, que a gente tem que avaliar, que a gente tem que fazer. Tem que conhecer linguagem de programação. Isso é fundamental. Nada mudou na realidade do que a gente tinha antes da IA para o que a gente tem agora, né? Nada mudou, que eu falo, no sentido profissional, assim. Mas o que se tem em mente é que antes da IA, o aluno entrava na faculdade, e ainda é assim, essa visão ainda é essa. O aluno entrava na faculdade e ele, primeiro, segundo semestre, ele já estava procurando um emprego, né? Já está procurando alguma coisa para se colocar. E esse é o medo deles, né? E agora com a IA eu vou perder essa vaga. Por quê? Porque ele ainda tem a ideia de que um desenvolvedor é apenas fazer código, né? E não é isso, tem toda uma análise de sistemas envolvida, padrões de projetos. Análise do negócio. Levantamento de requisitos, qual é a necessidade do cliente. Então, tem uma série de coisas que são válidas e precisam ser solucionadas. E esse é o profissional que a gente tenta formar, né? Que a gente procura formar na faculdade. Alguém que tem uma visão mais ampla. Então, a IA entrou nesse processo e distorceu um pouco essa visão, deu esse medo, né? Por quê? Porque eu não preciso mais perder uma semana, 2, fazendo código braçal, digamos assim. A IA faz isso para mim em minutos, certo? Então, esse processo, ele ficou mais rápido. Né? Então, o rendimento que eu tinha antes da IA e o que eu tenho agora é bem diferente, certo? Eu consigo conversar, eu consigo trocar ideias com a IA, né? E ela vai me colocando definições, vai me sugerindo coisas. Mas eu tenho que saber se o que ela está sugerindo é válido para mim ou não. De forma alguma, ela dispensa a análise do sistema, a análise do negócio. De forma alguma, a IA vai conseguir toda essa, né, abranger todo esse contexto que o curso de ADS, né, o nosso curso, traz para o aluno. Né? Não. E esse é um grande medo, né? É uma situação que eles pensam que não precisa mais do profissional, né? Os alunos, ou uma boa parte da parcela aí, pensa isso. E não é verdade, porque a gente tem que ver como ferramenta.
né? Uma ferramenta nova que vai fazer com que eu tenha um desempenho melhor nas minhas tarefas. Ok, toca a ficha. Como coordenador do curso, eu acho que é importante nesse momento a gente salientar, né, que o nosso curso possui diferenciais práticos bem diferentes, né? Nós temos convênio, acordo com empresas, conhecemos demandas de mercado, trazemos as demandas para dentro da sala de aula, os alunos aprendem na prática, então, a realizar essa análise, escolher a linguagem, pensar na lógica necessária para essa demanda das empresas. Então, nós trabalhamos com projetos práticos, com laboratórios, é toda uma contextualização. Parceria com uma empresa, como eu falei, né? Então, aqui na faculdade, existe um portfólio muito relevante, né, na área de linguagens de programação, lógica de programação, análise de requisitos. É muito maior do que só pedir para a IA resolver um código. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Tá? E isso é um ponto importante que eu vejo e que os alunos estão começando a entender, né? Que não é só a IA que vai resolver o problema, né? Todo o nosso processo, o processo humano de aprendizado, ele vai se manter, né? Ele, como eu digo, nós somos humanos e como humanos nós temos a nossa velocidade de aprendizado, nossa forma de pensar, as nossas experiências que vão influenciar na forma como eu vou gerar uma solução para um cliente, né? Então, todo esse processo de raciocínio lógico, de pensar numa solução, isso ainda é válido, não vai acabar tão cedo. Não, com certeza. Então, falando sobre preparar o aluno, né, para tudo isso, nós temos uma grade curricular no curso. Então, tem uma jornada. São 3 anos, são 6 semestres, né? E falando sobre essa diversidade de linguagens que a gente tem na área, né? O foco, então, do curso, na sua visão, né? Eu falei por mim, agora eu quero ver o mestre. O foco é uma tecnologia específica ou realmente trazer para o aluno uma base lógica, uma base tecnológica que permita ele escolher o que melhor se adequa àquela demanda da empresa ou do corporativa, dos negócios? Assim, o próprio nome já diz, é base. Né? Se eu não tenho base, as coisas não se sustentam. Tá? E a base começa na lógica de programação, né? Entender o raciocínio lógico, como construir um código de uma forma consistente, né? As coisas que eu preciso pensar, né? Então, tudo isso vai servir como base. Então, primeira coisa, primeiro degrau, digamos assim, é a lógica de programação. Essa base estruturada, eu preciso de algo um pouco mais potente, digamos assim, mais sólido, que é o estudo de estrutura de dados, que são 2 disciplinas que a gente tem que tratam desse assunto, né? Então, o aluno nivela com o raciocínio lógico, depois a estrutura de dados vai consolidar esse raciocínio, vai forçar ele a pensar de uma forma computacional mesmo, certo? E isso vai servir como base para outras coisas que ele vai aprendendo, outras linguagens de programação, os paradigmas que envolvem uma linguagem de programação, né? Não é só codar, né? Eu tenho que codar conforme um paradigma adequado àquela solução. Por exemplo, programação orientada a objetos, programação orientada a eventos, programação concorrente, né? Eu tenho vários paradigmas de programação que eu preciso entender para poder gerar uma solução adequada. Então, o candidato que tem interesse em conhecer os nossos cursos não precisa ser um expert em matemática, física, saber inglês, não precisa. A gente tem toda uma jornada para ele. É uma jornada, como tu disseste, né? É uma jornada que eu acho que a faculdade, ela está como um parceiro na jornada do nosso aluno, né? Ou de um aluno. Ele serve como apoio. E é importante que ele entenda isso para que ele usufrua da melhor maneira possível a faculdade, os recursos da faculdade e a experiência dos professores. Né? Então, importante.
Claro, o aluno que se interessa por isso, que ele vai adiante, né, é porque ele sacou como isso funciona. Então, ele não depende só do conteúdo do professor daquela aula. Né? Ele pega aquilo como base para construir os projetos deles e tirar as dúvidas com os professores. Que eu acho que esse é o grande valor da faculdade. Né? É ensinar o aluno a pensar por si, a aprender a estudar, né? Saber ler uma documentação, entender o que aquela documentação diz para ele e colocar isso em prática. Né? E é isso que a gente procura fazer de forma... Mais, então, do que aprender uma linguagem, decorar uma linguagem, acho que a gente pode falar isso, né? Decorar uma linguagem. O nosso curso de análise e desenvolvimento de sistemas, ele vai desenvolver no aluno um pensamento sistêmico, vai trazer isso aí, vai formar profissionais que são capazes de resolver problemas. E eu escutando assim o mestre aqui falando, principalmente formar um profissional capaz de aprender continuamente, né? Capaz de aprender, capaz de entender o que deve ser feito e qual é a renovar, de né? se renovar. Isso. Qual é a tecnologia melhor, né? Isso. E esse universo é tão grande, né, de tecnologias, coisas que a gente tem à disposição para aprender na área de tecnologia, que realmente o cara passa a vida dele toda procurando, estudando, se aperfeiçoando. Né? Daqui a pouco ele lê alguma coisa, ele gosta de uma nova tecnologia e ele absorve aquilo e consegue trazer para a rotina dele. Né? Assim como a gente usa várias ferramentas no celular, no computador, que nos auxiliam no dia a dia. Né? Isso acontece o tempo todo, então tem que estar sempre ligado. Né? Não é uma postura de eu aprendi Java e o resto que se exploda. Até porque o mercado, ele sempre muda, né? Está sempre em constante alteração. As demandas vão mudando, as necessidades das empresas, os negócios vão sendo, né, vão alterando. As empresas têm que se manter competitivas, né? Então, como a gente começou o nosso assunto, a pessoa, quem tem interesse, o aluno, nosso candidato, futuro candidato, ele vai ser preparado ao longo de um curso que sabe que ele pode entrar sem saber nada sobre linguagem de programação, a gente sabe disso. Os nossos professores são preparados, né, para essa jornada, para desenvolver em cima do aluno esse senso crítico, essa visão do todo, essa visão sistêmica, né? E entender realmente que tem que aprender sempre, que tem que se atualizar sempre. Os professores estão sempre se atualizando. São professores de mercado, né, que a gente sabe, que nós temos lá no Unisenac. E essa base, eu tenho uma pergunta aqui, uma curiosidade assim para o mestre. Digamos que essa base ela é construída, essa base de desenvolvimento de sistemas, de lógica de programação, de algoritmos, de engenharia de software, né, como nós estávamos comentando. Mas uma dúvida que me veio à cabeça agora é como é que a pessoa, como é que o estudante, em que momento ele pode sentir assim, ele seguro de que ele sabe programar ou de que ele está pronto para as vagas de trabalho? Pode ser no início do curso, pode ser no meio do curso, a demanda está alta, a tecnologia a gente sabe que hoje permeia todas as áreas, todo mundo usa tecnologia. Em que momento, na sua visão, na sua experiência de docente, o aluno pode estar pronto para começar? Pois é, isso é uma coisa interessante, tá? Os alunos, eu percebo que eles chegam com esse receio, né? Com medo. A palavra acho que é medo mesmo. Medo. Né? Medo de enfrentar algo desconhecido, como o mercado de trabalho.
né? Principalmente em algo que ele está estudando agora e que ele não se sente seguro para dizer para a empresa ou para a vaga que ele está se candidatando que ele é o cara em relação àquilo ali, né? Em relação àquela linguagem de programação, ou, enfim, né? Então, isso é direto. Os caras ficam muito inseguros. E assim, ó, se é medo e se é insegurança, é uma coisa que é individual. Cada um pensa e sente de uma forma. E como é que tu combate isso? Como é que tu resolve esse problema? A gente resolve isso, no caso de programação, programando. Não tem outro jeito, né? É como a gente diz, programar é algo individual. É um raciocínio que tu está tendo, né? Uma abstração que tu está tendo para resolver algum problema e tu coloca isso em código, coloca isso no papel, digamos assim, né? E tu vai errar. Tu vai errar muito até chegar a fazer. Mesmo um projeto pequeno, para quem está começando, é um desafio grande, né? E esse é um outro problema, porque o pessoal começa a errar e começa a se frustrar com o erro, né? Porque o computador, ele é bem... Deixa eu refazer isso. Ele não dá chance. Porque o computador, ele é bem direto. Ele não perdoa. Né? Se tu esqueceu um ponto e vírgula, ele vai reclamar, vai dizer, isso aqui não funciona. Né? E aí tu olha e quem não tem experiência fica apavorado com isso, certo? E qual é a solução? Cara, é praticar, é ter consciência do erro, é persistir. Essa persistência é que vai dar experiência e segurança para a pessoa se sentir capaz de enfrentar uma entrevista, de se candidatar a uma vaga. Né? E não envolve só programação, envolve uma questão de postura, uma questão de enfrentar aquela situação. Né? Na minha opinião, inclusive os alunos perguntam muito isso, né? Professor, eu quero começar, mas eu vejo as vagas de emprego e pedem 2 anos de experiência em banco de dados, na linguagem X, eu me sinto constrangido com isso, né? Mas eu digo para eles que, cara, é bom ter essas experiências, conhecer, mas não é isso só que as empresas querem. Né? O fato dela pedir esse monte de coisa, muitas vezes já filtra aquele cara que não tem coragem de enfrentar e dizer que não sabe e que tem vontade de aprender. Né? Então, eu acho que é por aí. Primeiro é tá disposto a aprender. Né? Aberto, querer fazer. E sentar e fazer, e aí vai, na sua velocidade, claro, né? Claro. E a faculdade permite isso, né? Essa é a grande vantagem. Tu vai fazendo na tua velocidade, vai trilhando, né, os conteúdos, os semestres, e vai construindo ali um conhecimento mais amplo. Porque quando o aluno entra na faculdade, ele não enxerga o todo. Muitas vezes ele não enxerga nem o currículo todo dele, ele não dá bola para isso. Né? Aí, conforme vai passando o semestre, que ele vai vendo que tem banco de dados, que dá para integrar vamos de novo. Tem o front-end e o back-end, né? O aluno, como eu disse, ele não entende, ou ele vai entendendo que tem o banco de dados, que ele pode agregar a linguagem de programação, né? Que tem o front-end, que tem o back-end, que tem uma análise toda para ser feita para um sistema, ver quais são os requisitos, ver se vai ser web, ver se vai ser um app para o mobile. Então, tudo isso vai aumentando a nossa bolha de conhecimento, né? E vai dando base para o aluno para ele se sentir seguro e desenvolver as coisas. Mas realmente é trabalho, né? Ele tem que sentar e entender que
que a faculdade e que ele juntos vão formar um profissional completo. Uhum. E esse profissional completo leva tempo para ser formado. Né? Não é uma IA da vida que, como no filme, que o cara faz o download do conhecimento e está pronto. A gente tem um processo de aprendizado que não vai mudar. O lado bom também é que o aluno que passa por essas etapas iniciais, ele rapidamente se coloca no mercado. A gente tem aí números que mostram isso. Então, logo no início da faculdade, né, daqui a pouco o aluno consegue, os que entram nessa, né, eles se colocam no mercado. Sim, isso é bacana e eu acho que isso é apoiado pela faculdade no momento em que a gente tem a ideia de construir um curso prático, né? Um curso que te dá situações o mais práticas possíveis para o aluno enfrentar, né? O famoso maker. Né? Mão na massa, né? Isso, certo? Então, é essa a ideia. Aprender fazendo. Aprender fazendo. Aprender fazendo, que é o nosso trabalho lá, né? Que é o nosso trabalho lá. Claro que com todo o aparato de definições, né, da parte que precisa ser entendida. Senão a gente acaba formando só um técnico que sabe o que fazer, mas não sabe por quê. Por quê? Então, a ideia da faculdade é outra. A ideia é montar um profissional mais completo. Mudando vidas. Mudando vidas. Mudando isso vidas. Aí. Boa. Professor Ivonei, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Foi um prazer estar com um colega, ilustre colega obrigado, aqui. Obrigado, né? igualmente. Nosso professor encantador. Obrigado. Muito obrigado, então, pela oportunidade nesse videocast. Show. É isso?